compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus a todos, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido Senhor, estou aqui nessa tarde, exatamente 12h30 da tarde, horário de Brasília, para gravar este vídeo, para destruir uma heresia, aliás, duas heresias sobre o matrimônio. Primeira, casamento é no civil, na lei dos homens. Segunda, se uma das partes adulterar, pode deixar, largar a parte que não adulterou, pode deixar e se casar com outra, porque Deus, essa é a ordem de Deus. Será que a Sagrada Escritura concorda com isso? Será que isso não é a má interpretação das Sagradas Escrituras? Segunda de Pedro 1, 20, versículo 20, versículo 22. A Sagrada Escritura ela não pode ser de interpretação pessoal. Há um magistério, que Jesus deu autoridade para isso, que é composto pelos bispos, juntamente com o bispo líder, o Papa, presbíteros e diáconos, que pode nos dar a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras. Lucas 10, versículo 16. Eis que vos envio, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Então nós sabemos que há um magistério, que é depositário dessa palavra, então ela não pode ser de interpretação pessoal. Quando ela é de interpretação pessoal, ela é de condenação. 2 de Pedro 3,16. Nas cartas de Paulo há muitas passagens difíceis de se entender, cujas pessoas ignorantes e desordenadas, veja que é o contrário de ordem, desordenadas, veja que só quem pode dar a interpretação da Sagrada Escritura é quem traz o sacramento da ordem, sacramento da ordem apostólica, 20, 28 de Atos, entende? Desordenados, não é? Interpreta para as suas próprias condenações. Pedro diz, não só com as cartas de Paulo, mas fazem isso com todas as escrituras, ou seja, do Gênesis ao Apocalipse. Quem são esses? As filhas de Lutero. Olha aí o texto na tela de Mateus 19:3. Vamos lá? Amados, isso foi para pôr Jesus à prova. E os fariseus de hoje apoiam tanto os seus pais de ontem, do tempo de Jesus aqui, que eles dizem que os fariseus estavam certos, amados. Os fariseus estavam certos, misericórdia, eu já ouvi. Eu já vi protestantes já debatendo com eles, olho no olho, que os fariseus estavam certos. Nós não, nós cremos que Jesus estava certo e seguimos o que Jesus manda, não o que o fariseu manda. Vamos lá. E olha como começa o verso 3. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pôr à prova. Foi isso que eles fizeram. É permitido ao homem rejeitar sua esposa por qualquer motivo? Verso 4. Respondeu-lhe Jesus, não lestes que o Criador no começo fez o homem, a mulher, e disse? Por isso o homem deixará seu pai e sua mulher e se unirá à sua esposa. E os dois formarão uma só carne. Se unirá o quê? Em laço matrimonial, em casamento. Que eles dizem que é na lei dos homens. Vamos ver se a Bíblia vai confirmar isso. Verso 6, está um pouquinho apagado o rosto, que é quase da cor da tela, que é preta, mas vamos lá. Acho que dá para vocês verem aí. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separem o homem o que Deus uniu. Amado, essa palavra aqui, ela é proferida pelo sacerdote quando o padre assiste o matrimônio. Porque ele assiste, quem realiza é Cristo. É um sacramento, passou a ser sacramento. Então veja, quando nós vemos o verso 6 dizer isso, Jesus disse, olha, são uma só carne no matrimônio. No laço matrimonial, no casamento, já não são mais dois, mas um só. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Veja, foi Deus que uniu. Foi Deus que realizou o matrimônio daquele casal. Aí vem a controvérsia. Vem eles tentando refutar Jesus. É que os protestantes fazem. Olha, qualquer seita, amados, qualquer seita que refuta a igreja de Jesus Cristo, a doutrina dela, está refutando o próprio Jesus. Olha aí, os pais deles refutando Jesus em pessoa. De verde, verso 7. Disseram eles, porque então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Os hereges de hoje seguem isso aí, ó. Jesus respondeu-lhes, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado
o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Tá. Jesus está dizendo, não é assim. Desde o começo não é assim. Não é assim. A prova, olha. Não sabe não. Eita, aplicativo. Esse aplicativo ele dança lambada, tá vendo? Ele sobe, ele desce. É que nem sabão, deslizando sabão. Pra cima e pra baixo, tem que nem bucho de cobra. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, veja, matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. Ponto. E os solteiros, vale para o solteiro, preste atenção. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. O solteiro comete adultério. Só tem uma hipótese. Só tem uma brecha. Só tem um caminho para um solteiro cometer adultério. Qual, irmão? Se ele se unir a uma mulher que já foi casada na igreja. Ou a moça se unir a um cara que já foi casado na igreja. E ali construir uma segunda família. Ela está em adultério. Mesmo sem ter sido casada. Porque o próprio Cristo diz isso. Ó. Depois do ponto, ó. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, ou seja, uma mulher separada, que foi casada na igreja, ele faz o quê? Comete adultério. Será que Jesus foi claro? Agora, amados, aqui nós vamos destruir de uma vez por todas essa questão das traduções, não é, protestantes e algumas católicas que estão adulteradas. Jesus diz assim, que quem rejeitar a mulher, exceto no caso de matrimônio falso, essa aqui é a original, né? Aí vem aquela questão de pornéia, concubinato, do grego, do hebraico, que eu já fiz um estudo há tanto tempo atrás, nem lembro mais. Que vai dar esses estudos aí vai ser o mesmo que matrimônio falso. Aí você pega a Bíblia protestante atualizada, tá lá o quê? No lugar, adultério. Aí Jesus teria dito que só poderia rejeitar a sua esposa, veja, exceto no caso de adultério. Aí no caso de adultério poderia sim rejeitar a esposa, se separar. Que é exatamente a parte final, amado. Aquele que desposa uma mulher rejeitada comete adultério. Então, em vez de estar cometendo adultério, é melhor se separar. Se vive em adultério, se separe. Se o casal está em adultério, não é uma das partes de que é casado na igreja está traindo, pode se separar, como ensina as heresias. Não. Vou dar um exemplo. Eu sou casado com a minha esposa. Abandonei a minha esposa, arrumei uma segunda esposa. Então eu estou em quê? Em adultério. Então Jesus disse, esse casal que está em adultério, esse sim pode se separar. Para sair do adultério. Aí a pastoral e a corrigida protestante traz o termo fornicação. Não existe fornicação entre pessoas casadas, para ser bem claro. Então se ela traz o termo ali no lugar de matrimônio falso, fornicação, então se as pessoas, Jesus estaria dizendo, se elas estão juntas, elas não estão casadas, estão em pecado. Fornicação é pecado, tem o mesmo grau do adultério, então se separe. É dessa maneira, amados, que é mal interpretado pelas heresias atuais. O que a igreja fala, o que a igreja ensina em sua doutrina é o correto. Não tem esse negócio de mimimi, de chororô, não. É que nem diz o outro sujeito lá, que é na tampa da lata. Não tem esse negócio. Tampa da lata. Um abraço aí pro meu amigo tampa da lata. Vamos lá. Então, o caso aqui, certo e correto, é matrimônio falso, a tradução. Amados, eu sempre recordo para vocês e vou dizendo em todos os vídeos. Adquira a Bíblia, se você não tem, compre, por caridade. A Bíblia da tradução da Ave Maria, esse aplicativo que eu estou usando é da Bíblia da Ave Maria, mas... porque as outras Bíblias vão deixar vocês com dor de cabeça. Quem gosta de estudar as Escrituras vai deixar você com dor de cabeça. Presta atenção no que eu estou te falando. Entendeu? Quando nós pegamos uma tradução como essa, tá fácil distinguir. Pode se reparar se for no caso no caso de matrimônio falso. Esse matrimônio falso, São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios 7, a partir do versículo 12. Se um cristão casa com a não cristã, e esse casamento não dá certo, vai ao tribunal eclesiástico, chega lá, vai averiguar.
Olha, a parte não cristã, não deu certo, isso aqui, tal e coisa e tal. Vai averiguar o tribunal eclesiástico e vai dar um checkmate dizendo que esse matrimônio não foi válido. Do mesmo jeito, o cara casar com uma moça, engravidou a moça para cuidar do filho. Para cuidar do filho. Não casou por amor, casou em outra intenção. Então, isso no tribunal eclesiástico, né, é a gota d'água para o tribunal eclesiástico averiguar e constatar que esse casamento não foi válido, que esse casamento não existiu na realidade. Entende, mano? Então, esse é o caso que cabe dentro dessa questão do matrimônio falso. Olha, Jesus foi tão rígido que a sua igreja entendeu. Menos os hereges de hoje. Menos os hereges de hoje. Jesus aqui pediu a separação, pediu o divórcio. Pediu. Tanto que os apóstolos, sua igreja, e a igreja católica, que é essa igreja que veio dos apóstolos, da mesma maneira entendeu que, olha o verso 10 que os apóstolos falam, olha. Vamos lá. Seus discípulos disseram, se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Versículo 11. Veja que os apóstolos entenderam, mas os apóstolos aqui foram celibatários. Pedro foi o único que foi casado, mas quando ficou viúvo, assumiu o celibato, não casou mais. Verso 11. Respondeu ele, nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra. Quando Jesus disse isso aqui, nem todos, quer dizer, amados, que quem não é católico, não conhece a doutrina da igreja, a doutrina do matrimônio, não vai entender. Jesus é claro, nem todos vão compreender o sentido dessa palavra, isso que Jesus falou aqui nesse momento. Está entendendo? Olha aqui. Se essa é a condição do homem para com a mulher, é melhor não ficar sem se casar. É melhor ser o quê? Celibatário. Aí Jesus vai dizer no verso 2, vai dar uma aula do celibato. Porque há eunucos que são desde o ventre de sua mãe, já nasceram de nascença. Primeiro tipo de eunuco. Segundo tipo de eunuco. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. São homens que querem ser mulher e vai para os médicos tirar as partes íntimas. Então esse homem também está em possibilidade de gerar filhos. E há a terceira espécie de eunuco, que é o celibato da igreja católica, apostólica e romana. Olha aí. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, que compreenda. Pácata. Aqui está. Há eunucos, ou seja, os celibatários. Há os celibatários do reino. Jesus foi celibatário, Paulo foi celibatário, todos os apóstolos foram celibatários. Não é? Tem até um vídeo nesse canal que eu já trouxe. As mulheres dos apóstolos. Você vai ver ali que os apóstolos nenhum. Até mostra ali a defasagem do versículo protestante, onde diz, será que eu e Bernabé não temos o direito de ter uma esposa cristã? Mentira, é adulteração. No original está, será que eu e Bernabé não temos o direito que as irmãs cristãs nos sirvam, nos acompanhem para nos servir? Ou seja, o grupo de viúvas, ali em 1 Timóteo 4:9, elas seguiam os apóstolos, elas eram celibatárias, viúvas já de idade avançada, era de 60 anos, ali onde já nasceu o ministério das freiras. Tinha que ser celibatária, não é? Tanto que eles nem aceitavam ali, não é, as viúvas jovens, porque consagravam o celibato, os votos de castidade, para servir a igreja, para servir os apóstolos. Está entendendo, mas? Eu já trouxe nesse canal. Procurei que você encontre as esposas dos apóstolos. Olha aqui. O terceira espécie de eunuco é os celibatários. Jesus disse, depois do ponto, quem puder compreender, compreenda. Não são todos que compreendem. Os hereges não compreendem. Os hereges não compreendem. E muitos católicos, não é católico, é católico entende, católicos, que não são católicos, mas se dizem católicos, também vai nessa via protestante. Padre era para ser casado. Quando um padre comete a infelicidade de uma pedofilia em algum país, eles aparecem. Padre tinha que ser casado. Mas quem disse que o padre não é casado com Cristo? Segundo a Coríntios 11, versículo 1 e 2.
como virgem pura. O capítulo 14, verso 4 do Apocalipse diz que os celibatários, aqueles que não tiveram relação com mulheres, estão com Cristo. Aonde o Cristo vai, eles também vão, eles são onipresentes. Entende, irmãos? Então nós estamos vendo aqui, está claro sobre a questão do celibato. Porque Jesus deu para eles essa opção do celibato. Porque os apóstolos disseram, olha, é muito difícil para com a mulher. Se é assim, então é melhor ficar sem se casar. E Jesus abre a porta do celibato para eles. Vamos ver agora aonde eles dizem que o casamento é na lei dos homens, ou seja, no civil. Romanos 7, verso 1 a verso 4. No verso 1 diz: ignorais, irmãos, falo aos que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o que ele vive, o tempo que vive. Verso 2. Assim a mulher casada está sujeita ao marido pela lei, enquanto ele vive. Eu não vi aparecer civil em canto nenhum. Mas se o marido morrer, fica desabrigada da lei que ligava ao marido. Esse texto aqui, ele está falando de Deus e a aliança veterotestamentária. Ele está falando de Deus que se a aliança antiga era a esposa, lá em Osés, Deus é claro quanto a isso. A minha esposa adulterou com os ídolos, mas eu vou recuperá-la. Quando ele manda Osés lá no capítulo 3 ir atrás da sua esposa, de Gomer, que tinha abandonado ele e estava no adultério. E Osés vai atrás da esposa, assim como Deus vai atrás de seu povo que tinha abandonado ele e trocado ele pelos ídolos. Esse texto está se referindo a isso. Que quando Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João, o casamento que era num papel veterotestamentário, duraram até João, de João em diante é o reino de Deus que é anunciado, e Jesus diz na cruz, tudo está consumado, quer dizer que a lei veterotestamentária está consumada, para dar lugar a uma nova, a do Espírito. A aliança da carne, que tinha sua marca na carne, que era a circuncisão na carne, agora passa a ser a lei espiritual. Hebreus é claro, se a aliança antiga, morta, teve a glória que teve, era da carne, imagina a segunda, que é do Espírito. Verso 3. Por isso, enquanto vive o marido, se tornar mulher de outro, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Olha aqui. Quando Jesus morreu, que é Deus, a lei da aliança ficou viúva antiga. A aliança antiga, judaica, ficou viúva. Entende? Vamos ver. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando ele disse tudo está consumado. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Pácata. De que jeito? Pelo sacrifício do corpo de Cristo. Pácata. Aqui está, mas pelo sacrifício do corpo de Cristo. Tudo está consumado. O sacrifício do corpo de Cristo é o quê? A Santa Missa. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Assim como Jesus, que é Deus, o marido, que é Deus, era o marido, o esposo da lei antiga, judaica, quando ele disse tudo está consumado na cruz do Calvário, ela ficou viúva. Então, ele está dizendo aqui, para os romanos e para os judeus, o seguinte, que estavam em Roma. A lei morreu por causa do sacrifício do corpo de Cristo. Vocês morreram, sabe de que maneira para a lei? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. De que maneira? Outra vez, pelo sacrifício do corpo de Cristo. O que nos salva agora é o sacrifício do corpo de Cristo. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Agora, as heresias atuais só lê até o verso 3. Ele não pode ler o verso 4.
Porque o verso 4 não fala, lá não é sacrifício, lá é uma simbologia, uma representação. No protestantismo, no culto protestante, não é santo sacrifício. Só tem um santo sacrifício na igreja fundada por Cristo. Ai, Senhor, que palavra maravilhosa. Ó, destronando tudo. Casamento civil. Pode deixar um exemplo, né? Lá que eu de Mateus. Se eu sou casado na igreja, se eu adulterar a minha esposa, se eu trair a minha esposa, ela tem o direito de me deixar e casar com outro. Esse é o entendimento protestante. Porque Jesus disse, em caso de adultério, se uma das partes adulterar, pode largar. Gente, amados, tem tanto protestante no adultério, inclusive pastor. A maioria dos pastores vai com a segunda mulher. Por não entender essa palavra. Porque a Bíblia não pode ser de interpretação pessoal. E o que é pior, amados, se amancebando no civil, na lei dos homens. Para nós, o verso 4 é claro, não existe lei, não existe civil. A lei do Senhor, o casamento é na igreja. Vou matar a cobra e mostrar o pau, que é na igreja. Eita, irmão, mostra aí, vou mostrar agora. O que você está vendo? Está morto para nós. Casamento da lei, que era num papel, morto para nós. Morto como, irmão? Pelo sacrifício do corpo de Cristo. Para pertencermos a outro, a quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que damos frutos para Deus. Por quê? Porque já nós não vivemos mais debaixo de uma letra que mata, sob a autoridade de uma letra velha, envelhecida, morta, mas agora pela graça, pela fé. Agora, veja, agora Paulo está dizendo aos judeus o seguinte, olha só, a lei morreu, vocês agora morreram também, por causa de que Deus foi crucificado numa cruz. Esse Deus ressuscitou para que vocês agora pertençam a Ele, não mais à lei. A lei morta, saia da lei morta e venha agora para a graça, para Cristo, pelo sacrifício do seu corpo e do seu sangue, que é sacrifício de vida eterna. E agora nós pertencemos a Cristo. Por isso que a igreja dele pertence a Ele, não pertence a nada veterotestamentário de uma aliança morta, mas da nova e eterna aliança, que é instituída por Ele em Mateus 26, 26. Depois de consagrar, tomou o pão, deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo, porque será entregue por vós. Lucas 22, 19. Do mesmo modo, pegando o cálice, depois de ter dado graça, deu aos discípulos, dizendo, tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Nós estamos mortos, porque agora nós somos, pelo sacrifício do corpo de Cristo e sua ressurreição, uma nova aliança, a aliança do Espírito, que será derramado por muitos, é o sangue da nova aliança que será derramado por muitos. Fazer isto em memória de mim. Palavras estas repetidas na consagração eucarística no Santo Culto da Missa, porque o Padre está na pessoa de Cristo, conduzindo, atualizando o santo sacrifício do corpo do sangue de Cristo. Entende, amados? O quão é forte. Veja, a lei morreu. Ou seja, nós morremos para a lei. Deus morreu para a lei. Jesus é Deus. Ela ficou desabrigada, viúva. Então ela pode casar com quem ela quiser. Para dar asas a uma nova aliança criada na sua carne e no seu sangue. Mateus 26, 26. Lucas 22, 19. Entende? 1 Coríntios 7, 39. 1 Coríntios 7, 39. Aí de rosa. Olha a prova aqui. Casamento não é na lei, não. Casamento é no Senhor. No Senhor é na igreja. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Sabia que já adulteraram e colocaram ligada pela lei? Algumas traduções protestantes já tiraram esse ligada e colocaram lei. Aliás, não tiraram, colocaram casada e ao marido, ligada ao marido, tiraram o ao e colocaram lei. Aí tá, a mulher está ligada por lei ao marido. Isso é adulteração, mano.
A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se morrer o marido, ela fica livre. E poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Pácata. Aqui está. O casamento no Senhor, mano. O casamento no Senhor é na igreja. O casamento no Senhor é na igreja. Os apóstolos, que São Barnabé foi quem doutrinou São Paulo. São Paulo diz: o que eu recebi do Senhor vos transmiti, em 1 Coríntios 11, 23 em diante, falando da Eucaristia. Ele disse: recebei do Senhor. Ele não recebeu do Senhor, ele recebeu dos apóstolos. De Barnabé. Ele foi com Barnabé pedir autorização aos apóstolos para pregar. Os apóstolos pôr as mãos sobre eles, ordenaram São Paulo naquele momento e São Paulo saiu a anunciar doutrinalmente falando. E por isso São Paulo dá essa doutrina maravilhosa sobre o batismo, sobre o casamento, no versículo 10, olha. Olha o versículo 10, amados, ó. Veja se ele entendeu Mateus 19 que Jesus falou. Quando os fariseus censuraram para pôr Jesus à prova. Os apóstolos entenderam do jeito que Jesus ensinou. A prova está aqui, ó. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Veja que o casamento é no Senhor. Quando ele diz não eu, quer dizer que o casamento, amados, ele não é na lei dos homens, não é no civil, porque lei de homem é de homem, lei e a fé é a fé. Gálatas 3, 5 vai dizer: sois tão cegos que começastes pela fé, quereis terminar pela lei? Começastes pelo Espírito e agora quereis ir para a carne? Quando São Paulo censura os Gálatas, os falsos irmãos judeus estavam atormentando a Galácia. Aos casados mando não eu, mas o Senhor, é lei do Senhor. E que lei do Senhor é essa? Onde é que está isso, Paulo, do Senhor? Está lá em Mateus 19, versículo de 7 a 10, a 12, aliás. Que a mulher não se separe do marido. Não se separe. Versículo 11. E se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente o marido não repudia, ou seja, não se separe de sua mulher. Isso é lei do Senhor, amado. Olha entre parênteses, não eu, vírgula, mas o Senhor. No verso 10. Será que entendeu ou não entendeu a igreja e continua até hoje nessa doutrina? Não tem essa que é uma parte adulterou, tem que separar e casar com o outro. Não, vai viver em adultério, os dois. Porque, para se casar outra vez, teria que dar os motivos, levar para o tribunal eclesiástico, para a igreja averiguar e dizer: não, esse casamento não foi válido, você continua solteiro. Mas a igreja tem que dar o veredito. Se não der, está em adultério. Ah, eu fui casado com uma mulher casei com uma moça para sustentar o meu filho. Então quer dizer que essa lei, eu estou solteiro, o matrimônio não foi válido. Porque eu já deixei ela e agora estou com outra. Então não estou em adultério. Tem que ir para o tribunal eclesiástico. Porque o que a igreja liga na terra está ligado no céu. Só com o veredito da igreja. Só com o veredito da igreja, não o seu, da igreja. Entende? O verso 11 é claro. Se ela se separar, que fique sem se casar. Porque se casar, vai ser adúltera. Lembra que Jesus disse: e todo aquele que desposar a mulher separada comete adultério. Então essa mulher separada aqui, quem se juntar a ela numa segunda núpcias vai cometer adultério com ela. Com o homem também. Então qual é a opção para essa mulher? Verso 11. Depois da vírgula. Que se reconcilie com o seu marido. Está clara essa Sagrada Escritura? Olha Paulo dizer que o celibato é um dom e o casamento também. Versículo
7. Pois queria que todos fossem como eu. Mas cada um tem de Deus um dom particular. Uns este, outros aquele. O matrimônio também é um dom. Mas o celibato também é um dom. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecer assim como eu. Entende, amados? Solteiros, celibatários. Ficou claro? Aqui o Tribunal Eclesiástico, aqui a partir do versículo 12, olha só. Né? É aí onde fala no Tribunal Eclesiástico. Perguntaram uma vez ao Padre do Estouro se a Bíblia falava na nulidade de casamento. Ele disse que não falava não, mas fala assim. A partir do versículo 12. Aos outros digo eu. Opinião. Agora eu. Própria do apóstolo. Digo eu, não o Senhor. Se o irmão desposou, ou seja, casou com uma mulher pagã, sem fé, ou seja, não cristã, e essa consiste em morar com ele, não repudie. Se a mulher que desposou o marido pagão, do mesmo jeito. Continua. Porque o marido que não tem fé é santificado por sua esposa, por sua mulher. Ou seja, tem que converter o marido, hein? Se não é da mesma fé. Assim como uma mulher que não tem fé é santificada pelo marido, que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos serão impuros. Por que esse impuro? Porque vai criar os filhos, um na fé do pai e o outro na fé da mãe. Um pagão, outro cristão. Aí fica aquela confusão entre pagão e cristão. Aí isso não dá certo. Aí, tanto que a realidade diz, e na realidade são santos. Deveriam ser santos, porque são cristãos. Por isso que quando o padre vai batizar, pergunta aos pais, promete educar, e os padrinhos educar esta criança na fé católica, na fé que ele está sendo batizado. Os pais e os padrinhos, sim. Veja, se ali por exemplo, um protestante e um cristão, um católico, vai batizar, o padre vai ter que perguntar, vai educar ou não vai na fé? Se não for, não batiza a criança. Aí o que acontece? Acontece isso aqui, olha aqui, o Tribunal Eclesiástico aparecendo, Mas se o pagão quer se separar, que se separe. Em tal caso, nem o marido, nem o irmão, a irmã, estão ligados. Deus vos chamou a viver em paz. É isso que o Tribunal Eclesiástico vai averiguar. Ele colocou aqui uma situação, para dar exemplo. E hoje essa situação pode ser até mesmo entre católicos mesmo. Já citei aqui, vou outra vez renovar. Se casou obrigado para cuidar de um filho, porque engravidou a moça, foi obrigado a casar para sustentar o filho, vai ao Tribunal Eclesiástico. Eu tenho um colega de missão que fez isso. Em 2 reuniões do Tribunal Eclesiástico averiguou, deu carimbo, deu o checkmate, dizendo, olha, o veredito, você nunca teve casado. E ele casou com outra pessoa do grupo de oração, com outra pessoa da igreja. Entende? Então está dizendo aí, se a parte pagã quiser se separar, que se separe. Nesse caso não estão casados mesmo. Porque para se casar tem que ser da mesma fé, mano. Tem que ser da mesma fé. E tem que ser os dois solteiros sem se casar por algum motivo. Pessoas que casaram bêbados. Conheço muitos aqui, homens que casaram bêbados. Que nem sabe que entrou na igreja naquele dia. Para se casar. Um casamento desse é válido? Vai ao Tribunal Eclesiástico para a igreja dar o veredito. Entende? E tem outros vários motivos. Certo, amados? Ficou claro aqui que o casamento não é no civil, é no Senhor, é na igreja. Quem está aí junto no civil, casou só no civil, ele está em fornicação. E quem se separou e casou com outra pessoa, que já foi casado na igreja, separou e está com outra pessoa, porque protestante diz que adulterou pode se separar e casar com outra, que não é adultério, está assim em adultério.
Só se você foi no tribunal eclesiástico, o tribunal eclesiástico, não é? Diagnosticou que você não é casado. Que seu casamento não foi válido. Não é nulidade que nem nós chamamos de casamento. Não existe nulidade de casamento. Porque não se anula sacramento. Mas o tribunal eclesiástico vai averiguar e vai constatar que o seu matrimônio, o seu casamento não foi válido. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que se casou na igreja e o cara casou com os documentos do irmão. O cara já era casado, pegou os documentos do irmão, a mulher não conhecia a família dele e casou com os documentos do irmão. Não foram para o tribunal eclesiástico, mas eu tenho certeza que quando chegar no tribunal eclesiástico, o tribunal eclesiástico vai dizer, não, peraí. Esse matrimônio não foi válido, não. Você não casou com o cara, você casou com o documento de outra pessoa que não estava nem lá. Está entendendo, mas? Ficou claro? Deu no pé, deu no preço? Certo? Muito bem. Se inscreva nesse canal, né? Se inscreva no nosso segundo canal. Link aqui abaixo no primeiro comentário fixado. O canal do Tradição Católica e Debates do Padre Luiz Toro, sempre trazendo uma apologética bíblica em defesa da fé. Deus abençoe vocês abundantemente, a vocês que são inscritos nesse canal e suas famílias. Estamos sempre orando por cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.